A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre a glorificação a Deus, tanto com atitudes como com palavras. Então nós vamos aprender nesta dinâmica duas formas importantes do ser humano glorificar a Deus, tá? Então, como eu disse, a dinâmica ela tem o objetivo de promover essa reflexão sobre as palavras, as atitudes que nós falamos e que nós nos comportamos no sentido de tanto essas palavras como as atitudes glorificarem a Deus ou não. Então nós vamos incentivar os seus alunos a uma vida mais alinhada com os princípios cristãos, tá? Então o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Coisas simples, cartolinas e canetas, né, daquelas do estilo pilote, né? Tá? Então você vai usar este material nesta dinâmica. Bom, você vai iniciar a dinâmica dividindo a sala em dois grupos. O grupo dos homens e o grupo das mulheres, tá? O grupo masculino e o grupo feminino. E a partir daí, você vai pedir ao grupo feminino para listar exemplos de palavras que não glorificam a Deus. Cada palavra deve ser escrita na cartolina, certo? Em seguida, o que é que você vai fazer? Você vai solicitar ao grupo dos homens que cite palavras que glorifiquem a Deus e que tenham significado oposto das palavras que as mulheres escreveram, tá? Então, digamos que as mulheres elas escreveram a palavra pecado. Vai escrever os homens santidade, né? Então, cada palavra que a mulher escrever, os homens terão a obrigação de escrever o contrário, só que será o contrário que glorifica, e as mulheres, né, que não glorifica, tá certo? E então, a partir daí, como eu disse, os alunos do sexo masculino eles terão a obrigação de escrever cada palavra na cartolina, né, próximo das palavras correspondentes ao do grupo feminino, tá? Então bota uma cartolina aqui, ó, e a outra de lado, para escreverem, né, uma palavra e a outra de lado que seja o contrário, que glorifica a Deus, tá? Depois que terminarem, agora vai ser a vez dos homens escrever atitudes, tá? Exemplos de atitudes, né? Então tira aquelas duas cartolinas, coloca mais duas cartolinas novas. Agora, as mulheres escreveram palavras que não glorificam e os homens palavras que glorificam. Agora os homens vão escrever atitudes que não glorificam, tá? Eles vão escrever, fazer uma lista, né, de exemplos de atitudes que não glorificam a Deus. Cada atitude deve ser escrita também na cartolina, tá? E as mulheres? Bom, o grupo feminino, eles vão escrever atitudes que glorificam a Deus e que têm um significado oposto daquilo que o homem escreveu. Os homens, né, escreveram. Então elas devem escrever cada atitude na segunda cartolina, certo? Ao lado da cartolina dos homens e que sejam correspondentes ao grupo masculino. Só que o contrário, né? Atitudes que glorificam, tá certo? Bom, após completar as cartolinas, promova uma discussão entre os grupos sobre as diferenças entre as palavras e as atitudes que glorificam e as que não glorificam a Deus. Incentive os seus alunos a compartilhar experiências pessoais e a debater sobre como podem explicar esses princípios em suas vidas. Encerre a dinâmica destacando que a Bíblia nos ensina que tanto as palavras que nós proferimos quanto as ações que nós realizamos, ela tem um impacto significativo no testemunho de nossa fé. Nós vamos justamente explorar como honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, gente, Provérbios capítulo 18, versículo 21, ele diz assim: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que
gostam de usá-la, comerão do seu fruto. Isso na tradução da NVI. Tá? Em Efésios 4:21, também na NVI, diz assim: evite que saia da sua boca qualquer conversa inútil, mas apenas as que for boa para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Quanto à questão de palavras que não glorificam, às vezes nós permitimos que as palavras que criticam, né, às vezes fofoca, às vezes palavras negativas que saem da nossa boca, essas palavras, todos nós temos consciência de que elas não glorificam a Deus e podem inclusive causar ferimento nas outras pessoas. A Bíblia ela nos alerta sobre o poder destrutivo da língua quando não é usada com sabedoria. Da mesma forma como as nossas ações. Também pode ter um impacto profundo. Atitudes egoístas, iradas, desonestas, elas não refletem a luz de Cristo. Ao agir de maneira diferente aos ensinamentos bíblicos, nós podemos prejudicar os nossos semelhantes e também o nosso testemunho e afastar os outros do amor de Deus. Por outro lado, as palavras que encorajam o amor, o perdão, têm o poder de glorificar a Deus. Quando nós agimos com amor, com compaixão, com humildade, com integridade, nós estamos refletindo a imagem de Cristo. E isso o mundo vai ver, o mundo ao nosso redor. A Bíblia ela nos incentiva a usar as nossas palavras, as nossas ações, para edificar e para dar graças aos outros. Ao buscarmos uma vida que glorifique a Deus, nós devemos estar atentos às palavras que nós proferimos e às atitudes que adotamos. Lembremos de que nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. E a nossa conduta ela deve refletir este amor, esta graça, ao longo da existência da vida aqui na Terra. Então nós esperamos ser guiados pelo Espírito Santo para glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, seja em palavras, seja em ações, né? Mas que a nossa vida seja um exemplo de glorificação a Deus neste mundo, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.